Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no último dia 2 de novembro, quando nós celebrávamos Dia de Finados, rezando pela libertação das almas que ainda se encontram no purgatório, nós lembrávamos a chamada Igreja Padecente. Hoje, meus irmãos, em todo o Brasil, neste final de semana, celebramos a Igreja Triunfante. Para lá caminhamos todos nós, a Igreja do céu, onde se encontra o Senhor Jesus glorioso, ressuscitado, vitorioso sobre a morte, onde se encontra a Santa das Santas, a Santíssima Virgem Maria, e todos os santos e santas, não apenas aqueles da nossa devoção, mas todos os santos e santas de Deus. Meus irmãos, um convite a contemplarmos hoje o nosso destino, um convite a contemplarmos a nossa vocação primeira, que Deus confiou a todos, a vocação à santidade. Meus irmãos, Deus é santo e Ele sonha, deseja, espera que todos nós também sejamos santos. E a santidade, meus irmãos, não é mérito nosso. A santidade não é fruto de um empenho, de um esforço, de uma dedicação nossa. O esforço nosso é necessário sim, num segundo momento, num terceiro momento. Mas santidade, meus irmãos, acima de tudo, é dom de Deus. Sem a graça, sem o auxílio do Senhor, ninguém consegue corresponder a este sonho de Deus. Se a gente já superou alguns pecados, algumas dificuldades, alguns vícios que de repente no passado nós tínhamos, glória a Deus, não é mérito nosso. Foi Deus quem despertou este desejo de santidade. A santidade, meus irmãos, ela brota nos corações sensíveis a Deus. Com o passar do tempo, na nossa caminhada na igreja, escutando a palavra, participando devotamente dos sacramentos, sendo devotos, quem sabe, do Santo Terço, o Santo Rosário, nós vamos sentindo no coração aquela inquietação que todos os santos sentiram quando estavam aqui na terra. Chega um momento, meus irmãos, que a nossa alma tem saudade de Deus. É natural isso, e que bom quando isso começa a acontecer conosco. Vejam, a nossa alma, com o passar do tempo, na nossa caminhada na igreja, ela começa a sentir saudade de Deus. Por que saudade do Senhor? Porque justamente nós fomos criados por Deus, e quando nós vivemos no pecado, entregues aos vícios, nós nos distanciamos do Senhor. E porque começamos a escutar a sua palavra, a nossa alma começa a se recordar: eu sou de Deus, eu pertenço ao Senhor. É bonito quando algumas pessoas vêm partilhar conosco: Padre, estou com uma saudade de Deus. Até canções na nossa igreja que usam essa expressão. Oxalá, meus irmãos, estejamos todos nós com saudades do Senhor. Como é ruim, como é sofrido viver distante de Deus. É aquela experiência do filho pródigo, fora da casa do Pai. Naquele momento em que ele está na rua da amargura, vamos assim dizer, ele cai em si, o filho pródigo. Aquele é um momento, é um exemplo para a gente perceber o que é a saudade de Deus. O filho pródigo começou a sentir saudades da casa do Pai. O que eu estou fazendo da minha vida? Certamente pensou o filho pródigo consigo mesmo. Na casa de meu pai até os empregados são bem tratados. Ah, meus irmãos, conversão é isso. Sede de santidade é isso. Saudades do Senhor é isso. Quando a gente cai em si e percebe e constata que o pecado estraga, inferniza a nossa vida. E a nossa alma começa a ter saudade de Deus porque ela foi criada pelo Senhor. Ela já experimentou em algum momento o amor misericordioso
de Deus. Isso é santidade, meus irmãos. Quando nós saciamos a saudade de Deus em Deus. Quando nós satisfazemos a nossa sede de vida, de felicidade, de plenitude, na fonte de vida, de felicidade e plenitude, que é o próprio Cristo. Ele é o Senhor Santo. Daqui a pouquinho, na oração eucarística, nós vamos proclamar que Deus é 3 vezes santo. Ele é a fonte da santidade. Então é nele, meus irmãos, que a nossa alma encontra deleite, prazer, alegria. Meus irmãos, os santos e santas de Deus fazem parte daquela imensa multidão que hoje São João visualiza. Lá no livro do Apocalipse, que nós escutamos hoje na primeira leitura. Quem são esses santos? Todos aqueles e aquelas que lavaram, alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bonita esta imagem, meus irmãos, que nos ajuda a contemplar a preciosidade que é, por exemplo, o sacramento da confissão na nossa vida. Cada vez que sinceramente, com coração contrito, buscamos o sacerdote para uma sincera confissão, ali nossas vestes, a nossa vida manchada pelo pecado, ela é alvejada pelo sangue de Cristo. Como diz o nosso povo, o sangue de Jesus tem poder, sim. O sangue do Senhor tem poder de nos purificar. O sangue de Cristo tem poder de lavar a nossa alma manchada pelo pecado. O sangue de Cristo tem poder de despertar em nós a santidade. Cada sacramento, meus irmãos, assim nos ensina a igreja no seu catecismo, comunica-nos 2 graças. A graça santificante e a graça sacramental. O que é a graça santificante? O nome já diz, é aquela graça que nos santifica. Sim, se piedosamente comungamos a Eucaristia, por exemplo, em estado de graça, aquela comunhão eucarística tem poder de nos santificar. E a gente não sai melhor de cada Santa Missa? Quantas vezes chegamos a uma celebração aflitos, angustiados, ansiosos, com tantas preocupações no pensamento e no coração, mas porque abrimos o coração na Santa Missa, deixamos a palavra de Deus moldar o nosso coração, comungamos com alegria, com amor, com piedade a Eucaristia, aquela comunhão despertou em nós a santidade. É assim, meus irmãos, cada sacramento nos santifica, se participamos bem. Se participamos de qualquer jeito, não santifica muito não. E a outra graça é a graça sacramental, ou seja, a graça, cada sacramento nos ajuda a viver a vocação que Deus tem nos confiado. É a chamada graça de estado. O sacerdote, por exemplo, tem condições, não por si mesmo, de levar adiante um rebanho, de comunicar os mistérios de Deus, os sacramentos, não por mérito próprio, mas ele tem uma graça de Deus especial para isso. Você, meu irmão que é casado, você, minha irmã que é casada, na igreja, contraiu o santo matrimônio, vocês têm dons necessários, suficientes, para enfrentar os reveses do matrimônio, as dificuldades da vida conjugal, a cruz da vida familiar. Tem situações que a gente enfrenta que a gente nem acredita, né? Por que enfrentou? Por que a gente enfrenta? É a graça sacramental. Cada sacramento nos comunica esta força para a gente ser de Deus. Então, meus irmãos, redescobramos esse sonho de Deus para a nossa vida, que é a nossa santidade. Há um santo da igreja, São José Maria Escrivá, que vai dizer que a santidade não depende do estado de vida, solteiro, casado, sacerdote, viúvo. Não, a santidade depende da nossa resposta aos apelos de Deus. À medida então que nós vamos correspondendo à vontade do Senhor, a gente vai construindo a santidade na nossa vida. Meus irmãos, deve ser para todo cristão católico o grande objetivo da sua vida, ser santo, porque Deus é santo. E como nós vamos trilhar esse caminho da santidade? Concretamente, por exemplo, criando um plano de vida espiritual. A gente não planeja a nossa vida, em tempos de crise principalmente,
vai se aproximando agora, final de ano, aproximando o começo de um ano novo. A gente quer viajar com a família, com os amigos. A gente planeja a vida, não é mesmo? Os nossos passeios, as nossas férias. Na vida espiritual, igualmente, meus irmãos. Se realmente queremos ser santos, agradar o coração de Deus, é preciso ter disciplina. É preciso ter um plano de vida espiritual. O que eu vou fazer para ser mais santo? Todo dia. Satisfazer essa saudade de Deus, rezando, quem sabe, o terço, fazendo a leitura orante da Bíblia, se possível, diariamente comungar, diariamente participar da Santa Missa, visitar a Capela do Santíssimo, fazer leitura espiritual, por exemplo, a vida dos santos. Ora, como eu vou ser santo se eu não faço nada? Aí sim, a santidade, acima de tudo, dom de Deus. Mas chega um momento que precisamos fazer a nossa parte, e a nossa parte é essa. Fazer por onde? Ter uma disciplina. Uma pessoa quer ser um atleta, quer se preparar para uma corrida, ela não treina? Ela não tem um plano, uma disciplina a ser cumprida? Nós também, meus irmãos, se desejamos alcançar a igreja triunfante, a igreja dos santos, o reino dos céus, é preciso ter um plano de vida espiritual. Façamos não é difícil. Escrevamos num papel. Eu vou ser mais devoto de Nossa Senhora. Todos os dias vou rezar o terço. Eu vou ser de comunhão diária. Muita gente consegue, porque eu não vou conseguir. Eu vou sacrificar o meu sono e levantar mais cedo para ler a Bíblia, meditar o Evangelho do dia, começar a estudar a vida dos santos. Vejam, meus irmãos, concretamente, é assim que nós podemos, devagar e sempre, realizar o sonho de Deus, que é a nossa santidade de vida. No Evangelho, a famosa passagem das bem-aventuranças. Lá no Antigo Testamento, Moisés sobe ao monte para receber uma lei. E quem seguisse aquela lei, vivia a santidade. Jesus, o novo Moisés, segundo Mateus, ele sobe ao monte não para receber uma lei, mas para promulgar, para estabelecer a lei. E aqueles que cumprirem essas leis das bem-aventuranças vão conquistar o céu, vão conseguir viver a santidade. E santidade é isso, meus irmãos, é viver essa bem-aventurança da pobreza em espírito. O que é isso? Não ter o nosso coração enraizado nas coisas terrenas. É viver consolando as pessoas, é ser misericordioso. Estamos aí findando praticamente o ano santo da misericórdia. Que fruto o ano da misericórdia produziu em nós? Será que vamos sair deste ano santo mais misericordiosos? Se concluirmos o ano santo assim, meus irmãos, promessa de Jesus no Sermão da Montanha, nós vamos alcançar misericórdia. Ora, o que é ser misericordioso? Não é fazer vista grossa para o pecado do outro. O cristão católico não é omisso, não é conivente com o erro do outro, mas ele é complacente, ele é misericordioso, ele ajuda aquele irmão a ser mais de Deus e menos do mundo. Isso é ser misericordioso, é cuidar não da vida alheia, mas é cuidar com carinho do irmão. Aquilo que fez, por exemplo, aquele bom samaritano daquela parábola. Gente de igreja passou por aquele homem, assaltado, que estava quase morto. Lembram aquela passagem do bom samaritano? Mas passou um samaritano, um estrangeiro, que não mediu esforços para curar, para cuidar daquele homem. Meus irmãos, hoje em dia as pessoas são assaltadas pelo demônio, por isso estão no sofrimento, no pecado. Precisamos cuidar dessas chagas, desses machucados que o demônio provoca na vida das pessoas. Se aqui na igreja temos sido cuidados pela fonte da misericórdia que é Cristo, precisamos cuidar do irmão também, apontando o caminho do céu, o caminho de Deus para as pessoas. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Às vezes, meus irmãos, não vemos Deus na vida porque somos impuros. Há muita malícia, muita maldade, muita perversão, de repente, no nosso pensamento, no nosso olhar, no nosso coração.
Somente os puros serão capazes de ver a Deus, e somente os puros entrarão no reino dos céus. Na missa de finados, eu dizia na homilia que no céu não vai haver lugar para impureza, tampouco para a gente impura. Peçamos a Deus, meus irmãos, essa graça de sermos puros no pensamento, nos sentimentos, nas palavras, puros até mesmo no nosso jeito de vestir. E recorramos à nossa boa Mãe do Céu, ela que é a rainha de todos os santos e santas de Deus, a Santíssima Virgem Maria. Ela toda pura, toda imaculada, certamente vai nos inspirar e nos ajudar a sermos mais santos, mais puros. Amém?